E aí pessoal, tudo bom com vocês? Hoje vou dar início às aulas de desenvolvimento de websites com HTML5. A princípio a gente só vai utilizar a linguagem HTML5 tanto para fazer a estruturação do site quanto a formatação. Apesar do HTML não ser a linguagem mais indicada para a gente fazer a formatação visual, para o nosso site não ficar tão sem graça, a gente vai fazer algumas coisinhas aí que o HTML5 permite referente à formatação. E mais pra frente, quando a gente já tiver evoluído bastante nessa linguagem, a gente volta e faz a parte visual do site usando a linguagem CSS. Bom, para começar eu vou mostrar, como nas aulas, eu gosto sempre de usar um projeto para a gente desenvolvendo os códigos. Eu bolei então aqui um mockupzinho bem básico, mais ou menos parecido com o que a gente utiliza em aula. Eu utilizei o Figma, um software próprio para isso, para desenhar telas, fazer mockups, protótipos. Então eu imaginei alguma coisa mais ou menos igual que a gente está fazendo nas aulas. Então o nosso site ele vai ter uma imagem aqui para representar nosso banner. Logo na sequência vai ter um menu com os itens de menu. Tem uma primeira parte aí que mostra o título do site, uma breve descrição do site que a gente vai desenvolver. E as seções, as próximas páginas aí do site, eu vou utilizar aqui algo para ensinar vocês a trabalhar com uma lista. Depois um exemplo de tabela. No exemplo de tabela, ainda a gente trabalhar com títulos, textos, imagens, a gente também vai colocar alguns links. E para finalizar aqui, eu acrescentei um exemplo de multimídia, como a gente trabalha com multimídia. E para isso a gente vai criar uma outra seção e vai adicionar vídeos na nossa página. E finaliza aqui com o rodapé, que também vai ter um link. Esses elementos aqui também vão ser linkáveis. Então, eu quero contemplar esses itens que eu acabei de mostrar para vocês na nossa página. Para isso, para não ficar algo vago, eu pensei então em criar esse exemplo aqui. Como eu acho que eu já disse para alguns de vocês nas aulas, minha esposa é fisioterapeuta e ela dá aulas de Progressive Futebol aos finais de semana no parque da cidade. Então, eu pensei em fazer um site para demonstrar esse serviço. É algo que está próximo da gente aqui em casa. Então não precisei perder muito tempo para reunir conteúdo. Pensei mais ou menos em coisas que poderiam contemplar esse site. E usando algumas ferramentas complementares aí ao Figma, eu cheguei mais ou menos nesse layout. Já construí uma imagem, para isso eu utilizei o Canva. O Canva alguns já conhecem. Então software aí para a gente criar artes gráficas. Como base aí para as imagens, a gente pode utilizar um FreePic ou Pixabay. E para escolher, fazer a harmonização das cores, eu utilizei o material Palette. Então essa imagem aqui eu criei usando o Canva. Basicamente tem uma imagem de fundo, um texto, uma outra imagem que é a logo. Na sequência aqui a gente vai ter os itens do menu. Cada item aqui de menu representa uma página, uma seção que a gente tem aqui embaixo. Exceto essa de agendamento que eu criei uma outra página que eu já mostro para vocês. Então, o título da minha primeira parte aqui da minha landing page, minha página principal, vai ter esse nome, de PFB no Parque. Aqui tem uma breve descrição do que seria esse PFB, o que seria o Progressive Futebol, uma descrição de como é que acontece essa prática no parque. O principal intuito é fazer essas atividades ao ar livre. Então, pensando nisso, por isso que eu utilizei essa imagem, esses recursos. Na segunda sessão, eu vou trazer uma lista, onde eu coloquei aqui os benefícios de se praticar essa atividade física. No exemplo de tabela, criei uma seção para as modalidades. Então, dentro do Progressive Futebol, a gente tem vários tipos de exercícios, que vão desde aí do básico até alguns mais elaborados. Como estilo livre, freestyle, calistenia, que trabalha mais o peso do corpo, alguma coisa nesse sentido, e até mesmo umas acrobacias no AcroPFB. Então coloquei aqui algumas imagens nossas mesmo, praticando, ela dando aula, eu praticando a atividade, uma breve descrição, um nome, a gente pode fazer alguns links externos ou alguma coisa aqui nesse sentido também. E para finalizar, a última sessão vai ter um exemplo de um vídeo aqui rodando, tá? Os links aqui para as redes sociais dela, que é quem leciona, quem dá essas aulas. E para finalizar aqui, um rodapézinho aí só com opções de linkagem para quem fez o desenvolvimento do site.
Então a gente tem aí, né, uma página para os benefícios, modalidades, treinos e agendamentos. Então, para a gente ter um exemplo, né, a gente vai ter, por exemplo, links internos, né, na mesma página. Cliquei em benefícios, vou trazer para essa página. Cliquei em modalidades, vou vir para essa página e assim por diante. E para a gente ter um exemplo de navegação em arquivos separados, eu criei também uma outra página para ser linkada com esse item aqui de agendamentos. E até mesmo já para aproveitar, né, e passar para vocês um pouco aí de como trabalhar com formulários no HTML5. Então, quando clicar lá em agendamentos, a gente vai vir para essa tela. Nessa tela aqui eu criei um formulário. Ele contém até mesmo, né, itens além do que esse formulário seria necessário. Porém, eu decidi colocar vários elementos para a gente poder realmente aprender. O intuito desse site é aprender a usar os recursos. Então, para eu não ficar simplesmente, né, colocando códigos sem ter um fim, então eu desenhei, elaborei esse site para a gente poder ter um exemplo real de algo que a gente esteja fazendo. Então aqui eu coloquei alguns campos bem variados para que a gente possa aprender a maior parte, né, a maior quantidade de elementos para formulário possível, tá? E finaliza essa parte aí com o rodapé também. Então o formulário ele tem campos de texto, de e-mail, campos ocultos, campos para dados de celular, para data, para hora, para números, campos selecionáveis, a gente tem campos de múltipla escolha, né, onde você pode escolher uma única opção, alguns campos aqui para marcar várias opções, campos de texto maiores e botões, né, para envio, reset, né, do formulário, enfim. Então o nosso, né, exemplo aí, o exemplo que a gente vai usar nas aulas é esse. Pensei em fazer algo bem simples, porém que contemple aí, né, as principais funcionalidades da linguagem HTML5. Beleza? No próximo vídeo eu vou configurar todo aí o ambiente, né, que a gente vai estar utilizando para fazer o desenvolvimento, né, desse site. E como dica aí, né, vou colocar depois lá no link, né, da descrição do vídeo, esses outros sites aí que eu utilizei, tá? Para desenhar essa imagem, para pegar imagens, para fazer o esquema de cores do site. Beleza? Até o próximo vídeo.